Você já reparou como algumas montanhas parecem facas gigantes cortando o céu, enquanto outras têm aquele formato arredondado, quase como colinas gigantes cobertas de vegetação? À primeira vista, parece apenas uma diferença de paisagem, um detalhe estético da natureza. Mas a verdade é muito mais interessante. Quando olhamos para uma montanha, estamos olhando para a idade dela. Sim, montanhas envelhecem. E o formato delas funciona quase como marcas do tempo esculpidas na própria rocha. Algumas ainda são jovens, violentas e instáveis. Outras já foram gigantes agressivas no passado, mas passaram milhões de anos sendo lentamente desgastadas até ficarem suaves e arredondadas. É como comparar um adolescente cheio de energia com um senhor tranquilo sentado na varanda observando o tempo passar. Só que em escala geológica. Tudo começa com uma batalha colossal acontecendo sob nossos pés. A crosta terrestre não é fixa. Ela é formada por enormes placas tectônicas que estão constantemente se movendo. Lentamente, é verdade, mas com uma força absurda. E quando duas dessas placas colidem, o impacto é tão gigantesco que o solo literalmente enruga. As rochas são empurradas para cima. O continente dobra sobre si mesmo. E montanhas nascem. Foi assim que surgiram gigantes como o Himalaia e os Alpes. Regiões onde a Terra ainda está brigando consigo mesma até hoje. Essas montanhas altas, pontudas, lá ele 10 vezes. Dramáticas são as jovens do planeta. Em termos geológicos, elas acabaram de nascer. O Everest, por exemplo, continua crescendo alguns milímetros por ano porque a placa da Índia ainda está pressionando a Ásia. A montanha literalmente continua sendo empurrada para cima neste exato momento. E talvez isso explique por que montanhas jovens possuem aquele aspecto tão agressivo. Picos afiados, paredões quase verticais, vales profundos. Elas ainda não tiveram tempo de envelhecer. Mas existe um detalhe importante nessa história. A natureza odeia extremos. E é aí que entra o segundo gigante dessa batalha: a erosão. Porque enquanto as forças tectônicas trabalham levantando montanhas, o vento, a chuva, os rios, o gelo e as mudanças de temperatura trabalham silenciosamente tentando destruí-las. Dia após dia, século após século, milhão após milhão de anos. O gelo entra nas rachaduras das rochas, congela e expande lentamente, quebrando pedaços inteiros das montanhas. A chuva arrasta sedimentos. Os rios escavam vales. O vento age como uma lixa gigantesca desgastando as superfícies expostas. A terra cria, e o tempo desgasta. É quase uma disputa infinita entre construção e destruição. E o tempo sempre vence. Por isso montanhas muito antigas possuem formatos completamente diferentes. Pegue como exemplo a Serra do Mar, no Brasil, ou os Montes Apalaches, nos Estados Unidos. Hoje eles parecem suaves, cobertos de vegetação e relativamente baixos. Mas existe algo impressionante nisso. No passado, essas montanhas já foram gigantes tão imponentes quanto o Himalaia moderno. Só que elas tiveram centenas de milhões de anos sendo lixadas pela natureza. O tempo removeu os picos afiados, desgastou os paredões, transformou penhascos violentos em relevos suaves. É como se a Terra tivesse usado uma lixa cósmica durante eras inteiras. Aliás, se a erosão tivesse rede social, provavelmente ela postaria algo como "calma que eu resolvo", e resolveria mesmo. Só levaria alguns milhões de anos. E talvez seja justamente isso que torna as montanhas tão fascinantes. Elas guardam cicatrizes do tempo. Cada vale, cada rocha quebrada e cada pico arredondado conta uma história geológica gigantesca. Uma história de colisões continentais, mudanças climáticas e forças naturais trabalhando sem descanso. Quando aprendemos a observar o formato das montanhas, começamos a enxergar algo além da paisagem. Passamos a enxergar idade. Uma montanha pontuda geralmente revela juventude geológica. Uma montanha arredondada quase sempre denuncia uma longa história de erosão e desgaste. O horizonte vira um arquivo do passado da Terra. E talvez isso mude completamente nossa percepção sobre o planeta. Porque nós costumamos enxergar montanhas como símbolos de permanência, como estruturas eternas e imóveis. Mas a realidade é que elas também estão mudando o tempo inteiro. Mesmo agora. Neste exato momento, o vento está desgastando algum pico. A chuva está removendo sedimentos. Um rio está escavando lentamente uma encosta. E alguma cadeia montanhosa, em algum lugar do planeta, está crescendo enquanto outra desaparece. A Terra nunca para. Ela constrói. Ela destrói.
Ela remodela continentes lentamente diante de um relógio geológico tão gigantesco que a vida humana parece apenas um instante. Talvez seja por isso que olhar para montanhas desperte algo tão estranho dentro da gente. Lá ele de novo. Porque elas parecem eternas. Mas, no fundo, são apenas fases temporárias da própria Terra. Gigantes envelhecendo lentamente diante do céu. Agora vamos falar das montanhas anciãs. As velhinhas do planeta. Aquelas que já estavam aqui muito antes dos seres humanos existirem, e que provavelmente continuarão aqui muito depois de nós. Enquanto as montanhas jovens impressionam pela altura e pela agressividade, as montanhas antigas contam uma história diferente. Uma história sobre tempo. Muito tempo. Porque se as montanhas pontudas são o resultado bruto da força tectônica, as montanhas arredondadas são o triunfo silencioso da paciência da natureza. Quando uma cadeia montanhosa para de crescer, porque a colisão entre placas tectônicas desacelera ou simplesmente termina, ela perde sua principal defesa. A partir desse momento, começa uma batalha lenta e inevitável contra a erosão. E diferente das explosões violentas que criam montanhas jovens, a erosão trabalha em silêncio. Sem pressa. Mas sem parar nunca. Imagine a chuva e o vento funcionando como uma lixa infinita passando sobre as rochas durante milhões de anos. Parece pouco no curto prazo. Mas na escala geológica, é devastador. Nas montanhas jovens, os paredões são tão inclinados que a água desce violentamente pelas encostas, arrancando pedras, provocando deslizamentos e escavando vales profundos. É um ambiente bruto, instável e perigoso. Já nas montanhas antigas, tudo muda. O relevo fica mais suave. As encostas perdem inclinação. A gravidade já não consegue arrancar blocos gigantes de rocha com tanta facilidade. E aos poucos, aquela paisagem dramática começa a se transformar. As pontas afiadas desaparecem primeiro. As quinas vão sendo desgastadas lentamente. É exatamente como uma pedra sendo lixada repetidamente até ficar lisa. Aliás, a natureza basicamente inventou antes e depois milhões de anos antes da internet existir. E talvez o mais interessante seja perceber que a erosão não trabalha sozinha. Existe outro personagem extremamente importante nesse processo: a vida. Porque nas montanhas antigas, o solo já teve tempo suficiente para se acumular. E onde existe solo, a vegetação começa a dominar. Árvores crescem. Raízes se espalham. Musgos, plantas e micro-organismos começam a ocupar cada rachadura disponível. E o que parece apenas paisagem bonita esconde um processo químico poderoso. As raízes liberam substâncias naturais que ajudam a decompor lentamente as rochas. A água infiltra nessas fissuras. Minerais começam a se dissolver. O granito duro vai se transformando em sedimento e solo fértil. É quase como se a própria vida estivesse digerindo a montanha aos poucos. A natureza primeiro ergue gigantes, e depois envia o tempo e a vegetação para desmontá-los lentamente. Como se estivéssemos olhando para os esqueletos de antigas montanhas gigantescas. Os picos desapareceram. As partes mais altas foram removidas pela erosão. E sobraram apenas as bases arredondadas que conseguiram resistir ao tempo. Mas mesmo desgastadas, essas montanhas ainda guardam cicatrizes profundas da violência que as criou. Dentro das rochas existem registros de antigas colisões continentais, pressões absurdas e temperaturas extremas que aconteceram muito antes dos dinossauros existirem. O vento não tem músculos. A chuva parece inofensiva. As plantas crescem lentamente. Mas juntos, eles conseguem desmontar cordilheiras inteiras. Porque as montanhas antigas mostram que nem sempre a força mais poderosa é a mais violenta. Às vezes, o que realmente transforma o mundo é aquilo que trabalha em silêncio, um grão de cada vez, durante milhões de anos. Por que essa diferença entre montanhas jovens e velhas é tão absurda de olhar? Porque a silhueta de uma montanha funciona quase como a certidão de idade dela. É um dos indicadores mais precisos que os geólogos usam para entender há quanto tempo aquela formação surgiu. Montanhas jovens, como o Himalaia ou os Alpes, possuem aqueles picos dramáticos e afiados porque a tectônica ainda está ganhando a briga. As placas tectônicas continuam empurrando a crosta para cima mais rápido do que a erosão consegue desgastar. É como tentar cortar o cabelo de alguém enquanto ele continua crescendo sem parar. A chuva até tenta, o vento também, mas a montanha simplesmente continua subindo. Por isso essas cordilheiras parecem tão agressivas. Elas ainda estão em fase de crescimento, cheias de energia, instabilidade e relevo bruto.
São praticamente os atletas maromba da geologia, altas, exageradas e claramente obcecadas por altitude. Já as montanhas antigas contam outra história. Nos Apalaches, nos Estados Unidos, ou nas serras brasileiras, a tectônica praticamente encerrou o expediente há milhões de anos. E quando isso acontece, a erosão finalmente assume o controle da situação. A partir daí, começa um trabalho lento, silencioso e extremamente eficiente. A chuva desgasta. O vento corrói. Os rios carregam sedimentos. As raízes quebram as rochas por dentro. E pouco a pouco, cada ponta afiada vai desaparecendo. A erosão funciona quase como aquele funcionário do RH do planeta. Ela chega devagar, fala baixo, mas eventualmente demite qualquer pico arrogante que achar pela frente. O resultado são montanhas arredondadas, suaves e cobertas de vegetação. Não porque sejam fracas, mas porque sobreviveram tempo suficiente para serem moldadas pelo próprio planeta. O tempo não precisa correr para vencer. Ao olhar para o horizonte, percebemos que não estamos vendo apenas pedras empilhadas pela natureza. Estamos olhando para um verdadeiro relógio geológico, onde a forma das montanhas funciona como um ponteiro capaz de revelar a idade daquele cenário. Elas nascem violentamente, crescem em meio ao caos das placas tectônicas, e depois, passam milhões de anos sendo lentamente moldadas pela paciência silenciosa da erosão. É quase uma disputa entre academia e aposentadoria geológica. As montanhas jovens ainda estão no auge, tentando crescer, aparecer e rasgar o céu com seus picos afiados. Já as antigas parecem ter aceitado a idade e escolhido uma vida mais tranquila, arredondadas e cobertas de vegetação, como quem finalmente decidiu parar de brigar com o tempo. Montanhas pontudas, como o Himalaia ou os Alpes, representam juventude geológica. Elas ainda estão em crescimento, ainda sentem a força das colisões tectônicas e carregam aquela aparência agressiva e dramática de algo recém-formado. Já as montanhas arredondadas, como a Serra do Mar, a Mantiqueira ou os antigos Apalaches, são as veteranas do planeta. Elas sobreviveram a centenas de milhões de anos de chuva, erosão e mudanças climáticas. O que vemos hoje não é o auge delas, mas o que restou depois de eras inteiras sendo desgastadas lentamente. A geologia é, no fundo, a história de uma transformação eterna. O planeta constrói, o tempo desgasta, e o ciclo continua. Da próxima vez que você estiver olhando pela janela de um avião, subindo uma trilha ou observando o horizonte ao longe, tente fazer uma pergunta diferente. Essa montanha ainda está crescendo? Ou ela já está descansando depois de uma longa vida geológica? A resposta está escondida em cada curva suave, e em cada ponta afiada desenhando o céu.